14 do Evangelho de Mateus, versículos 22 a 31. O texto diz o seguinte: E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Imediatamente Jesus, estendendo sua mão, segurou e disse-lhe: Ó, vós de pequena fé, por que tu duvidaste? Eu paro por aqui nessa interrogação de Jesus, porque penso que é suficiente para a proposta desta ministração. Esse momento que nós estamos atravessando está exigindo outras dinâmicas da igreja, dos ministros, dos pastores. Nós estamos aprendendo muito com isso. Mas eu espero que você possa ser edificado a partir desta reflexão. Bom, eu quero falar um pouco sobre a palavra medo. Eu acho que é pertinente abordar a questão, tendo em vista os últimos momentos, as aflições de nossos dias. O mundo está em polvorosa e não é sem razão. Eu sei que tem muitos irmãos, muitas irmãs e muitas famílias que estão em clausura, que estão com medo, estão temendo, mas em grande medida eu quero crer que todos estão confiantes em Deus. Nós confiamos na providência do Senhor, de que o Senhor ele se ocupa com as nossas coisas, tem interesse por nossas vidas, e a vida do homem e da mulher, por mais insignificante que pareça, tem importância diante de Deus. De tal modo que eu sei que eu posso tranquilizar os irmãos à luz da Bíblia, à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. Esse texto ele é pertinente, uma vez que ele mostra exatamente isso. Às vezes nós temos a tendência de fazer recortes no texto, de privilegiar aquilo que nos chama mais atenção, que é mais explícito no texto, mas existe também as entrelinhas, aquilo que está nas entrelinhas, e que às vezes nós não percebemos. Por exemplo, o texto que foi lido aqui em Mateus 14 fala sobre dois grandes milagres. Há um conjunto de milagres aqui e nós costumamos recortar esses milagres. Primeiro, o milagre da multiplicação dos pães, e por ocasião daquela mensagem que Jesus propunha, entregar uma multidão que era sem conta, e no final da tarde não tinha como despedir a multidão. Então, por necessidade, Jesus operou aquele milagre, multiplicando os pães, alimentando a multidão. Estava tarde e eles haviam atravessado as águas através do lago da Galileia, do mar da Galileia, e Jesus, preocupando com seus discípulos, com o bem-estar dos discípulos, isso está muito claro no texto, pelo menos a meu ver. Às vezes alguns entendem que são entrelinhas. No entanto, Jesus, preocupando-se com os seus discípulos, resolveu dispensá-los um pouco mais cedo, porque já estava entardecendo. E eles foram. No entanto, nosso Senhor decidiu subir ao monte para orar, para buscar o Pai. E ele fez isso, e já escurecia. E ele, percebendo que o barco havia distanciado um tanto quanto das margens do lago da Galileia, resolveu partir e ir de encontro aos discípulos, tendo em vista que uma tempestade já afligia o pequeno barco. Jesus fez assim, e ele saiu de encontro. Esse foi, sem dúvida, um dos mais memoráveis encontros que Jesus teve com um dos membros do colegiado apostólico. Me refiro aqui ao próprio Pedro. Essa passagem tem inspirado muitos autores, tem nos inspirado quantas homilias, quantas mensagens fundamentadas sobre esta passagem milagrosa, mas também tem inspirado artistas, poetas, a literatura, a pintura ocidental. E Rembrandt, o próprio pintor holandês, ele representou bem uma cena paralela quando Jesus estava
no barco no mar da Galileia sob fortes ondas, dormindo no barco, mas mesmo assim, após ser acordado por seus discípulos, ele levanta e ordena os ventos ao mar que lhe obedecesse, e as forças da natureza se declinaram diante do poder e da autoridade do nome do Senhor. E essa cena foi gravada na pintura de Rembrandt, o grande pintor holandês. Mas essa cena paralela aqui fala de outras questões também, que eu digo que estão nas entrelinhas. Jesus demonstrou preocupação com o colegiado apostólico, demonstrou preocupação com seus discípulos. Antes, porém, Jesus já havia demonstrado preocupação com aquela multidão faminta, que após ouvir a mensagem do Evangelho, ouvir as palavras de Jesus, não tinham com que comer. Jesus, então, decidiu multiplicar os pães. Na sequência, uma vez mais, o Senhor compadecendo-se de nós, compadecendo-se do colegiado apostólico, que divide conosco a nossa natureza, divide conosco as nossas fragilidades, ele vai ao encontro dos seus discípulos. Este é o palco do mais memorável encontro que Jesus teve com seus discípulos. E o palco não foi as gramíneas verdes, não foram o terreno rochoso ou as areias, mas fora o próprio lago, o mar da Galileia. As águas foram o palco desse encontro. E ao longe os discípulos imaginavam ser uma figura fantasmagórica. No entanto, Pedro identificou com a figura de Jesus e, para confirmar a identidade de seu mestre, pediu que Jesus o autorizasse a ir a seu encontro. Foi assim, e os irmãos conhecem a passagem. Foi nesse instante que Pedro acabou submergindo. Ele sucumbiu diante do medo, porque ele percebeu os ventos e diante do pavor, diante das ameaças, diante da sua fragilidade humana, ele pereceu. Jesus estava ali, e ainda bem. Jesus estendeu-lhe a mão e o restituiu e o levantou. Antes, porém, Jesus o repreendeu com as palavras: homem de pequena fé, por que duvidou? É nesse sentido que o medo cria imediata da incredulidade. Meus irmãos, eu sei que o medo possui algumas funções interessantes. O medo pode ser um elemento de preservação da vida, pode atuar como preservação de nossas vidas. Quem, por exemplo, em sã consciência, que não sabe nadar, que pula em um lago profundo? Quem, por exemplo, que está numa avenida movimentada e o sinal está vermelho, ele ousa furar o sinal? Há duas coisas que limitam aqui. Primeiro, a possibilidade que esse agente, essa pessoa que está no trânsito, tem de perder a sua própria vida, ou de ferir alguém no trânsito, ou também de estar sob o peso da lei, já que virá uma multa pesada para a sua casa. Então isso é um papel importante que o medo acaba operando em nossas vidas. Aqui é um fator positivo do medo. Mas eu quero pontuar aqui um fator negativo do medo. É quando o medo te paralisa, é quando o medo nos imobiliza. Quantos de nós não ficamos imobilizados diante do medo, de uma situação que não compreendemos, diante do absurdo, diante do incompreendido? Em grande medida, há muitas pessoas hoje, exatamente nessa situação, estão imobilizadas. Eu sei que é um medo positivo que opera no sentido da preservação da sua vida. E você luta, você se esforça para não disseminar Covid-19. Você obedece às normas de higiene. Você tem cuidado com o seu lar. Então esse é um fator interessante porque isso acaba sendo positivo em nossas vidas. Contanto, irmãos, quantos de nós o medo não tem paralisado? Eu me lembro que quando eu era criança, eu costumava ir com meu irmão menor, o Fabiano, para um rio lá em Palmeiras, cidade onde ainda mora minha sogra, para tomar banho de rio. E a peraltice andava solta, nós éramos muito peraltas, e aproveitávamos a ocasião que minha mãe e meu pai estavam em Goiânia para ir a um rio. Numa desta ocasião, eu fui partir com meu irmão para tomar banho de rio. Mas de repente minha mãe desce com passos largos, com a vara de goiabeira. Gente, quando eu vi minha mãe, meu irmão era muito pequeno, você não tem ideia do pavor que tomou conta do meu coração. Então foi nesse instante que eu, que não sabia nadar, resolvi encarar um poço muito fundo. É nesse sentido que o medo pode preservar, mas ao mesmo tempo pode paralisar, porque eu pulei no poço. Quando eu pulei no poço, eu lembrei que não sabia nadar e comecei a me afogar.
Irmãos, eu fiz todo tipo de juras e promessas. Prometi ser fiel a Deus, a não desobedecer a minha mãe. E a imagem da minha mãe, com aquele coquinho amarrado, os passos largos e a vara de goiabeira nas mãos, sumiram da minha mente. De tal modo que eu encarei o poço, mas me afoguei. Perdi as forças e já estava rendido. De repente meu irmão gritava. E lá no alto morava o pastor Natan Mariano, e filho do saudoso pastor Geraldo Mariano. Ele era muito novo na época e a sua esposa tinha acabado de ganhar neném, estava de resguardo. E os dois partiram em direção ao rio e com muito esforço, ela, mesmo em convalescência, eles conseguiram me auxiliar e me tiraram das águas. Este exemplo e essa memória veio à tona quando encontrei agora o pastor Natan Mariano em nossa última reunião de obreiros em nossa sede. Eu uso esse exemplo aqui de como o medo pode dinamizar, potencializar as nossas forças, porque eu encarei aquele poço profundo em razão do medo da minha mãe, mas ao mesmo tempo, o mesmo medo me paralisou diante do peso das águas. Meus irmãos e minhas irmãs, há muita gente com medo, e esse sentimento pode atuar como preservador da vida, mas não deixe, não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo te engesse. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. Ele está com suas mãos estendidas. Uma vez que nós fomos chamados pelo Senhor, e uma vez chamados ao Senhor para nos aventurar na fé, assim como aquele encontro memorável de Pedro com Jesus, não temas, não tenhais medo. Eu quero dizer para você, meu irmão, não perturbe o vosso coração. Creia no Senhor, sabendo que Ele é Deus de provisão, Ele é Deus provedor. É a providência do Senhor que garante a sua segurança nessa trajetória de vida aqui. Meu irmão querido, minha irmã querida, eu quero lembrar aqui da última epístola de Paulo aos Filipenses, quando ele diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor.